Olá! Certo dia recebi um vídeo no grupo da família de um incrível cavalo que sabia contar. Parece que o pessoal gosta de me mandar todo tipo de coisa relacionada com números só porque eu ensino matemática. E de fato, alguns animais possuem habilidades matemáticas. Tem até um estudo feito com formigas que apontou que elas contam os passos do trajeto. Você sabia dessa? Com as patinhas daquele tamanho, elas devem contar bastante, não é mesmo? Essa é uma habilidade primária. Nós, seres humanos, também temos uma base biológica no nosso conhecimento matemático. Quer ver só? Qual dessas duas cestas tem mais maçãs? De modo geral, não precisamos contar para saber que a cesta da direita tem mais maçãs. Essa noção está relacionada com as nossas capacidades inatas, que envolvem a percepção de quantidades, grandezas e formas. A partir dessa ideia, podemos compreender melhor como desenvolvemos habilidades matemáticas. É possível traçar um paralelo entre a história da matemática e o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Inicialmente, desenvolvemos as habilidades primárias, que envolvem estimar pequenas quantidades, realizar cálculos aproximados, contagens por correspondência e alguns princípios aritméticos. Essas habilidades são desenvolvidas de forma intuitiva. Tanto é que nos tempos mais remotos, antes do surgimento dos números em si, as sociedades já contabilizavam itens com pedras, fazendo marcações em bastões ou em placas de argila. A contagem, 1 a 1, é mais clara do que falar uma palavra que represente determinada quantidade, justamente porque as pessoas conseguem perceber a correspondência. Por exemplo, imagine uma família de 5 pessoas que existia antes do surgimento dos números. Se certo dia o pai da família colheu 10 frutas, ele não precisava saber que 10 dividido por 5 é igual a 2. Se ele distribuir quantidades iguais para cada um dos 5 membros da família, ele terá feito uma divisão com base no que consegue visualizar em algo concreto. Foram necessários milhares de anos para que o ser humano criasse um sistema simbólico que representasse as quantidades, fazendo a distinção entre os conceitos abstratos e as situações concretas. Civilizações como a egípcia e a romana desenvolveram os próprios sistemas de numeração em decorrência do agrupamento de quantidades em conjuntos. Mais tarde surgiram os algarismos indo-arábicos, 1, 2, 3, para representar os números naturais, e com eles também vieram as palavras números, o nome do número. Neste momento, começou a ser criada uma linguagem, uma forma de comunicação do pensamento matemático. Por exemplo, a representação de 3 lápis por meio do desenho de 3 lápis é um tipo de representação que podemos chamar de analógica. Isso porque há uma correspondência direta entre o número representado e quantidade de itens, no caso, os lápis. Esse sistema de representação é considerado não verbal ou não simbólico, justamente porque ele independe de uma linguagem específica para ser entendido. São 3 lápis representando 3 lápis. Agora, quando partimos para o número 3 e a palavra 3, estamos em uma dimensão que é basicamente simbólica. Observe que o número 3 e a palavra 3 não fazem nenhuma referência visual à quantidade que eles representam. Eles são uma abstração daquela quantidade. Para entender o que significam, é necessário aprender a língua matemática. Uma questão cultural que requer algum tipo de pedagogia ou interação instrucional. Quando tratamos da parte da matemática que envolve a linguagem matemática, estamos falando das habilidades secundárias. Essas habilidades envolvem o aprendizado dos algarismos e suas combinações, transposição de um código de representação para o outro, fatos aritméticos armazenados na memória, procedimentos para resolver cálculos aritméticos e resolução de problemas. Podemos dizer, então, que o domínio da matemática envolve diversas habilidades que vão desde a estimação, algo intuitivo, até a resolução de problemas, que envolve o uso de linguagem matemática
tanto na interpretação do problema como na resolução. Algumas pessoas não apresentam essa noção intuitiva do senso numérico. Quando isso acontece, suspeitamos de um transtorno específico de aprendizagem ou descalculia. Essa dificuldade pode se manifestar de maneira bem distinta, pois, como você viu, há uma série de habilidades necessárias no processamento numérico e na contagem. Além delas, existem ainda outras habilidades, como a memória de trabalho, que é a capacidade de armazenar uma informação temporária enquanto se realiza outra atividade. A habilidade de atenção para realizar tarefas ordenadas e hierarquizadas. E a própria habilidade de linguagem, para compreender as representações verbais, orais, escritas e visuais. Elas também influenciam na habilidade matemática. Por isso, minha dica para você que é professora, assim como eu, é reconhecer que podem existir dificuldades na aprendizagem de matemática e que elas podem surgir por diferentes fatores. Uma boa compreensão de como são desenvolvidas as habilidades matemáticas é o que permitirá que você proponha caminhos alternativos quando algum aluno apresentar dificuldade. Afinal, conhecer matemática é repleto de possibilidades.